Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é sábado da primeira semana da quaresma. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central em Nova Friburgo. Esse é o nosso programa Evangelho do dia, liturgia da palavra, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Hoje esse programa está sendo gravado, porque nós estamos agora, se Deus quiser, nosso jejum dos santos na igreja. É um momento de oração de 8 horas até as 15 horas. Se você está em Nova Friburgo, vem estar com a gente. Pode chegar atrasado, pode chegar um pouquinho depois. Vai ser um momento muito especial de oração e jejum das 8 horas da manhã até as 15 horas. Terminando às 15 horas, 7 horas, o tema será Batalha Espiritual, a armadura do cristão. Será uma bênção do Senhor, amém? Muito bom, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa aí sua mensagem. Você está assistindo esse vídeo que hora? Quem está assistindo, coloca aí o seu nome, para que eu possa saber. Quando é ao vivo, eu vejo o nome das pessoas. Quando não é ao vivo, só se você colocar aí o seu nome, tá bem? Ou então dá um bom dia, já vem o seu nome anexo, Bom dia, vem o nome anexo. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos deu. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e agora sábado. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão especial na Tua presença. Essa primeira semana da quaresma que está terminando agora, ao pôr do sol começa, Senhor, nossa segunda semana da quaresma. Nós te agradecemos por esse tempo de caminhada e de oração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje é sábado da primeira semana da quaresma. E o evangelho de hoje é Mateus 5, 43 ao 48. Mateus 5, 43 ao 48. Quaresma, amado, os textos do Evangelho vão apresentando exercícios espirituais que nós precisamos viver todos os dias do ano. E precisamos ser lembrados e intensificar esses exercícios nesse tempo de Quaresma, que é a primeira campanha de oração da igreja primitiva. Amém? Então, hoje fala de amor ao inimigo, amor ao próximo, amor ao inimigo. Está em Mateus 5, 43 e 48. E eu quero destacar hoje duas palavras difíceis de serem vividas, mas que precisamos vivê-la à luz da graça de Deus. Amém? Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. E para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, Pai amado, por esse tempo tão especial na tua presença. Senhor, precisamos muito do Senhor, precisamos da tua bênção, da tua graça, do teu sustento. Fala conosco nessa palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse é o Evangelho do Senhor.
Quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar os salmos imprecatórios, que é os salmos que pedem maldição sobre os inimigos. Então existem muitos salmos imprecatórios que a gente lê na palavra de Deus e nem entende. Não é? Dá até tristeza. Né? Persegui o inimigo, alcancei, o persegui, o perfurei. Né? Batem a cabeça das crianças em pedras. Não é? Não apenas salmos imprecatórios, mas nós temos vários textos no Antigo Testamento onde o inimigo ele é pisado, ele é ferido, né? Ele é trespassado. Quando você lê o livro de Juízes é dessa forma, né? Quando você lê as guerras de Davi, quando você lê vários e vários salmos, é assim que se trata os inimigos na antiga lei. O problema é quando a gente começa a ler esses textos do Antigo Testamento e querer aplicar para o Novo Testamento. Nós vivemos numa nova aliança, que é muito mais difícil, não é? Quando Lutero examina esses textos do Novo Testamento e ele mostra a dificuldade de vivê-lo e diz, olha, o Senhor mostra esse evangelho para mostrar que o homem sem a graça de Deus, ele não consegue ser salvo, não é? A lei do Antigo Testamento dá para se cumprir. A do Novo Testamento só pela graça de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. As pessoas, já vi pessoas falando, olha, ninguém conseguiu cumprir os mandamentos do Antigo Testamento e tal. O Antigo Testamento é fácil. Se alguém te bate, você bate também. Se alguém fura teu olho, você fura o olho dele. Se alguém corta a tua orelha, você corta a orelha dele. É assim. Agora o Novo Testamento exige uma santidade que a gente só alcança pela graça de Deus. E quando você vê o Antigo e o Novo, você olha as palavras de Jesus e dos santos evangelhos, né? E das cartas, e você percebe o que os santos apóstolos e o Senhor Jesus nos ensina. Nos ensina, amado, que para viver o evangelho, só pela graça de Deus. Nós precisamos nos converter à graça de Deus, buscar a graça de Deus, mergulhar na graça de Deus para conseguir viver esse evangelho. Aí o evangelho vai trabalhar a tua vida, a graça de Deus vai trabalhar a tua vida, não é? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da Santa Ceia. Gente, nós não conseguimos entender a grandiosidade que é a Eucaristia, a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor na vida da pessoa. O Wesley chama o jejum, a Ceia do Senhor, o batismo como meio de graça. O Wesley chega a dizer que a Santa Ceia nos santifica, ajuda-nos a viver essa dimensão de graça. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós amamos a Deus e agradecemos a Deus pelo Antigo Testamento. Tudo na Bíblia nos ensina, até os salmos imprecatórios. Mas nós não estamos mais vivendo esse período. Hoje nós vivemos na dimensão da graça e o Senhor nos ensina como viver. Então hoje o Evangelho traz duas palavras dificílimas. A primeira palavra é amar os seus inimigos e orar pelos que lhe perseguem. A segunda palavra é ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Diante disso, nós falamos assim, quem pode ser salvo? Quem consegue isso? E aí a gente entende a nossa incapacidade de ser salvo. Eu sou incapaz de ir para o céu. Eu sou incapaz de ser salvo.
Se não for a graça de Deus mudar a minha vida não muda. Tá vendo? A salvação vem de Deus. Se a graça de Deus não mudar a minha vida não muda. E qual a minha parte nesse processo? Nós que somos wesleyanos, nós respondemos assim: é se abrir para a graça. É querer a graça. A graça de Deus restaurou em nós essa capacidade de rejeitar ou aceitar a própria graça de Deus. Então eu quero essa graça de Deus na minha vida. Eu quero me converter. Eu quero nascer de novo. Eu quero. Olha que coisa linda. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador com 15 anos. Ali eu nasci de novo. Depois desse período, o Espírito Santo foi me santificando, convertendo os meus maus costumes, mudando a minha história. Todas as vezes que eu peco, peço perdão, a graça vem e me coloca em santidade para eu não pecar mais. Tudo pela graça. Então olha o que o Evangelho nos diz, essa primeira tarefa difícil. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É fácil amar o próximo, não é? E é fácil odiar o inimigo. A pessoa falou de mim, eu vou falar dela. A pessoa não gosta de mim, não vou gostar dela. A pessoa me deu um tapa, eu vou dar um tapa também. A pessoa me matou, eu vou matar ela. Como, né? Isso é fácil. Mas olha o Evangelho. Eu, porém, vos digo. Aí que está, esse porém de Jesus é terrível, né? Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Você tem uma pessoa inimiga? Ame e ore. Pastor, mas como amar? Orando. Tá vendo? Ame e ore. Orar mesmo: Senhor, abençoa fulano de tal, dê a graça sobre a vida dela, sossega a vida dela para não me perseguir mais, abençoa a vida dela, que ela seja próspera, feliz, realizada, que ela, poxa, tenha muito sucesso. Abençoa a vida dela, Pai. Uma pessoa te perseguiu, te fez mal, te caluniou, fala de você por detrás e está prosperando, você vai levantar a mão, o Senhor prospera mais. Que essa pessoa seja próspera, feliz, cheia eu desejo para ela toda sorte de bênção. É dessa forma que nós amamos o inimigo. Não é desejando maldição. Tomara que ele seja atropelado, tomara que ele vá à falência, tomara que ele morra, fique doente. Não. Nós que somos filhos e filhas de Deus, devemos amar nosso inimigo orando por eles, pedindo que o Senhor os abençoe. Porque sendo assim, eles serão abençoados e nós seremos abençoados e teremos paz interior. Olha o que Jesus diz: você deve orar pelos inimigos, amar o inimigo, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Hein? Os publicanos também fazem o mesmo, E se saudarem somente seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Não, só vou saudar meus irmãos metodistas. Ué, que é isso? Não estou vivendo o Evangelho. Amado, o Evangelho faz com que eu abençoe todos, saúda todos, desejo bem para todos. Queridos, seja quem for, o nosso coração tem que ter bondade, seja quem for, seja que religião for,
ou se não tem religião, seja que opção sexual for, não importa. Nosso coração tem que se relacionar com bondade, amor e oração. Não é sair concordando com tudo e com todos. Nós temos nosso ponto de vista que nós defendemos, mas é amar todos, segundo o amor de Cristo. Não é amar só minha família da fé, não é amar somente. Paulo diz que devemos fazer bem a todos, principalmente da família da fé, lógico. Eu tenho que começar a cuidar daqueles que estão ao meu redor. Não adianta eu cuidar do vizinho se a minha casa está destruída, não é? Mas eu tenho que amar a todos, sem fazer acepção de pessoas. Mas ele me persegue, ele faz mal, ame e ore. Aquela pessoa me fez muito mal, pastor. Ame e ore. Esse é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho da conversão. Mas como eu vou conseguir isso? Peça ajuda a Deus. Senhor, seja sincero. Senhor, eu odeio aquela pessoa. Senhor, eu tenho muita mágoa no coração contra aquela pessoa. Mas eu quero a Tua graça para amar. E eu já vou começar a orar por essa pessoa. Abençoa a pessoa, prospera a pessoa, dê graça à pessoa, dê saúde à pessoa, dê felicidade à pessoa, dê sucesso à pessoa. Ou seja, irmãos e irmãs, eu já vou começar a treinar essa atitude. Treinar a atitude de amar e de começar a desejar o bem para aquela pessoa. Esse é o diferencial, amado. O diferencial não é porque eu uso uma roupa azul, porque eu uso um hábito, gola clerical, gravata, saia comprida ou o que for. O diferencial não é porque eu tenho barba, não. O diferencial é que o altar não tem cruz, o altar é mais isso. Não, amado, isso é de menos. O diferencial está nas minhas atitudes segundo a luz do Evangelho. Eu não posso reagir segundo a minha vontade, é negar a si mesmo. Eu tenho que agir segundo a luz do Evangelho. O meu critério é o Evangelho, o meu caminho é o Evangelho. A minha forma de pensar é o Evangelho. Pastor, mas eu não consigo, é muito difícil. Lógico que é. É impossível. Nós somos homens nascidos em pecado, escravos do pecado. Mas pela graça de Deus, você foi salvo. Pela graça de Deus, você tem santidade social. Ou seja, o teu relacionamento com o teu próximo é um relacionamento baseado em santidade. Nós podemos até discordar, mas discordar em amor e em santidade. Como nós precisamos aprender esse Evangelho, a amar o inimigo e orar por ele. A segunda palavra difícil aqui é essa. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. A pergunta é como? Como conseguir essa perfeição? Como conseguir? Tem um sermão sobre perfeição cristã de Wesley. Que perfeição é essa? Como ser perfeito como meu Pai que está nos céus? Deus Todo-Poderoso, que não há sombra nem mudança de variação, eternamente Pai, Jesus é eternamente Filho. Como ser perfeito assim? É impossível para nós humanos que nascemos escravos do pecado. Mas se a graça de Deus alcançar nossa vida, nós caminhamos nessa perfeição. Pela graça. Vamos chegar no céu. Como você conseguiu chegar aqui, meu irmão?
somente pela graça. Pela graça somos salvos. Pela graça somos libertos. Pela graça nascemos de novo. Pela graça iremos viver a perfeição cristã no nosso dia a dia. Chorando, sofrendo, pedindo perdão, levantando e pela graça vivendo o Evangelho. Eu quero ter fé em Jesus e guardar seus mandamentos. Essa é a perseverança dos santos de Apocalipse 14. Guardar os mandamentos e viver a fé em Jesus. Mas eu só consigo essa caminhada pela graça de Deus. Quando Jesus diz, sede perfeito, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus, lembra o que ele falou antes. Deus, o Pai que está nos céus, não é? Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, vi chuva sobre justos e injustos. Essa perfeição é você fazer o bem sem discriminar quem está recebendo o bem. Queridos, nós todo domingo, com a sua ajuda, nós evangelizamos os moradores em situação de rua. Junto com eles, tem pessoas que vão pegar comida que não precisam. E todos os domingos, ou sempre escuto alguém falar assim, tem pessoas pegando comida que não precisam. Não é? Olha, é uma bobagem fazer o que vocês estão fazendo. Querido, é a forma que nós temos de se aproximar deles e falar do amor de Cristo com a sua ajuda. Você faz a oferta, a gente vai lá e faz o trabalho. Não é? Querido, é amar indiscriminadamente. Não é? É amar sem se preocupar se a pessoa é A ou B, é o que for. Não importa o gênero, sua opção sexual, não importa o tipo de droga que ela usa, a roupa que ela está usando, a agressividade que ela tem. Nós estamos lá para amar, amar e amar. É o que motiva. Não é? É o evangelho da gratuidade. Ah, mas eles não vão se converter, eles não serão dizimistas, eles não ofertam. Amado, mas é o evangelho da gratuidade. Amado, o único que pode mudar a vida dessas pessoas é Jesus. E Jesus, ele abençoa todo. O Pai envia o sol e a chuva para os bons e para os maus. Essa perfeição do Pai nós precisamos ter. Sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Nesse sentido de amar sem discriminar. Amar a todos. Mas nós só vamos conseguir isso com a graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus para continuar pastoreando. Eu preciso da graça de Deus para ser pai para a Lídia e para o Estevão. Eu preciso da graça de Deus para manter meu casamento. Eu preciso da graça de Deus para manter minha salvação até o dia da volta de Jesus. Eu preciso da graça de Deus para continuar cuidando de vidas e evangelizando. Eu preciso da graça de Deus para conseguir fazer esse evangelho do dia todos os dias durante 4 anos. Se não for a graça de Deus, amado, nós não conseguimos dar nenhum passo. Mas isso não justifica meus pecados. Eu peco, peço perdão e abandono o pecado. Quero andar na graça de Deus. Preciso da graça de Deus. Me santifico pela graça de Deus para amar o meu próximo, o meu inimigo, orar por ele
e para ser perfeito como o Pai é perfeito. Só pela graça. E é essa graça que agora está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Talvez agora você tenha uma fraqueza muito grande. Oh, que dor você tem sentido por causa dessa fraqueza. Que sofrimento você tem passado por causa dessa fraqueza. Nesse momento, o Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está te fortalecendo pela graça. Pela graça, você vai conseguir fazer isso que você nunca fez. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, nós oramos a Ti, confiados na Tua graça. Nos ajude a amar o nosso inimigo e a orar, a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Se não for a Tua graça, Pai, nada conseguiremos. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, amanhã eu quero te convidar para estudar Tiago comigo. Vamos estudar Tiago amanhã comigo? 9 horas da manhã na igreja, eu estou estudando Tiago. E eu quero que você esteja comigo estudando pessoalmente, lá na sala de aula. Se você não puder estar na nossa sala de aula, acompanhe pelo YouTube, tá bom? Muito bom, queridos. E amanhã também é o segundo domingo da Quaresma. É o domingo que nós contemplamos Jesus no Monte da Transfiguração. Será lindo, vamos tomar a ceia do Senhor, o pão e o vinho, né? Vai ser linda a Eucaristia amanhã. Vem estar com a gente na igreja. Amém? Pastor, eu estou muito longe, estou em outro país, o que eu faço? Você é servo de Deus, está em comunhão com Deus? Prepara o teu pão, o teu cálice e consagre juntamente comigo. Amém, querido? Vai ser bênção do Senhor. Eu estarei lá em nome de Jesus, estando contigo, ministrando, sendo ministro da Santa Ceia, o sacerdote com você. Amém? E amanhã um grande culto de celebração. Deus me deu uma palavra tremenda para amanhã à noite. Vai ser fantástico, não é? A gente lutar pelo nosso campo de lentilhas. Esteja comigo amanhã às 18 horas também. E segunda-feira, se Deus quiser e permitir, a gente retorna aqui 8 horas da manhã. E se Deus quiser e permitir, hoje nós estamos em campanha das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde, em jejum e oração, guerreando espiritualmente, batalhando espiritualmente. Se você está em Friburgo, passe lá, esteja colocando sua oração diante de Deus. Vai ser um tempo muito especial. Amém, queridos? Família, enfermos, finanças, igreja e a sociedade. O mundo que sofre. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, nossos irmãos e irmãs. Principalmente o Tiago Rios, que faz aniversário hoje. A Madalena, que faz aniversário hoje. Pai, que a Madalena seja muito abençoada por Ti. Que o Tiago Rios seja muito abençoado por Ti. Pai, toma Lídia, Marisa, Estevão, minha vida, meus familiares todos. Toma os enfermos, Pai. A Carmen que está recuperando da cirurgia, todos os enfermos. Toma nossa vida financeira, Pai. O mês está acabando. Nós temos os compromissos da igreja para pagar. Pai, os compromissos pessoais. Venha prosperar o meu irmão e minha irmã ainda no mês de fevereiro. Senhor, nós oramos, ó Pai, também pela Tua igreja local, a igreja no mundo. E oramos, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, por esse mundo que sofre. Nossos governantes, dê sabedoria, Pai. Sabedoria para falar, sabedoria para ficar calado, sabedoria para tomar atitudes certas. Nós oramos, ó Pai, por todos os nossos governantes, do município, do estado e do Brasil. Pedimos a Tua bênção nesse sábado sobre todos os judeus. Abençoe
todos os judeus espalhados pelo mundo. Que eles sejam abençoados por Ti nesse Shabat. Deus, abençoamos todas as vidas e o mundo que sofre. Orando a oração, o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Jesus é só vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.